Nós montamos uma agenda para essa noite, que é tipo essa aqui já é tipo uma própria ferramenta do design de serviços, que é a jornada. Então, assim, tem os passinhos do que a gente vai passar por aqui hoje, conversando um pouquinho com vocês sobre cada um deles. Vamos falar sobre o que é design de serviços, contar um pouquinho da história, como é que é a aplicação, falando um pouquinho sobre a relação com o UX também, fazendo um estudo de caso que a gente trabalhou, e depois, assim, a Alessandra vai trazer, com sua experiência, a parte de prototipar serviços, e que também acredito que seja muito interessante e muito legal também. Mas então vamos entrar no assunto, né? O que é o design de serviços de fato, né? O design de serviço ele é definido sempre com uma abordagem centrada no ser humano, no usuário. Então, ele é tido como uma abordagem holística, ou seja, ele olha o todo do serviço, ele não olha somente uma questão específica, ele é iterativo, ele está sempre se recriando, se acontecendo, e a ideia principal sempre é criar novos e melhores e serviços mais fortes e mais que atendam melhor a experiência do usuário. O design de serviço ele integra uma perspectiva de meio que por meio de um processo criativo que principalmente busca compreender a experiência dos stakeholders, que são as pessoas envolvidas no serviço. Esses stakeholders não são somente o usuário, a pessoa final, ou o ser final. Ele envolve todas as pessoas envolvidas no processo, desde a pessoa que atende, a que fabrica, a que entrega, os fornecedores, todo esse processo. E assim, a ideia então é projetar novos serviços futuros através de uma ideação. Então vai criando e daí entra na parte de prototipagem para daí a implementação. O legal do design de serviços é que ele nunca para de ser criado. Então, assim, conforme ele vai acontecendo, ele vai se criando e recriando, porque vão surgindo novas demandas, vão surgindo novas ideias, vão surgindo novos processos que se espera que aconteça. E por que pensar em serviços, né? Por que a gente fala tanto em design de serviço agora que está tão em alta também, né? Primeiro, justamente para tornar a experiência de todos os stakeholders envolvidos, todo esse pessoal que eu falei agora há pouco, melhor e mais eficaz, né? Ter uma experiência mais fluida, mais funcional, mais assim, resolvida em todos os seus aspectos, em todos os seus passos. Ele fideliza o usuário. Então, assim, um serviço bem prestado, um serviço bem atendido, ele sempre fideliza o usuário. A gente sempre volta quando a gente é bem atendido. Acho que todo mundo já teve alguma experiência nesse sentido, de voltar por ser bem atendido, ou por ter tido uma boa resposta e um bom recurso disso. Ele pode otimizar o uso de recursos. Então, assim, de certo modo, o serviço pode ser sustentável se for assim aplicado, ou otimizar recursos financeiros da empresa e assim por diante. E hoje, no Brasil, a gente entende que o setor de serviços, ele representa em torno de 63% do PIB nacional e 68% dos empregos gerados no país. Isso é uma fonte bem recente da Fundação Getúlio Vargas. Então, quer dizer, apesar de a gente ter tanto serviço, tanta prestação de serviço, porque nós temos o serviço público, o serviço privado e outros serviços de educação e assim por diante, ele é ainda muito pouco pensado e desenvolvido na experiência do usuário e na relação da experiência do usuário. E as características dos serviços, de fato, então? As características do serviço, elas são 4, de acordo com Kotler e Keller. Eles trazem para a gente. Primeiro é que ele é intangível, a gente não pode tocar, não pode se tocar, e assim por diante. Ele é inseparável, todo o processo acontece para obter a melhor experiência do usuário, e ela acontece conjuntamente, ela não pode ser separável. Ela é variável, porque o serviço que é prestado para mim não vai ser o mesmo serviço que é prestado para vocês que estão me ouvindo aqui. Cada um de nós vai ter uma necessidade e uma questão específica em que o serviço vai buscar atender. E ele pode ser chamado de perecível. Por quê? Não é porque ele vai estragar se guardar, é porque ele acontece uma única vez. E quando eu tiver esse serviço de novo, ele vai ser diferente da vez que aconteceu anteriormente. Apesar de ter uma certa sequência, ele nunca se repete de fato. Aonde surgiu de fato, então, né? O design de serviço ele surgiu aqui esse texto ele fala que ele surgiu a partir do artigo publicado pela Lynn Shustak, o Design Services that Deliver, mas, na real, a gente pode dizer que ele surgiu lá quando surgiram os fast foods da vida e assim por diante. A gente conhece muito a história do McDonald's, o desenho no chão lá, aqueles desenhos numa quadra. Eu até ia trazer aquela imagem, acabei esquecendo. O desenho de uma quadra, onde eles desenham toda a cozinha num projeto de fazer a cozinha ser funcional e conseguir entregar o produto o quanto antes.
né? O produto que sai do serviço, e assim por diante. Mas essa Lynn Shostak foi quem publicou a primeira vez e falou sobre a importância de se desenhar os serviços para entregar. E ela trouxe a partir da ferramenta chamada Blueprint, que é uma ferramenta que a gente vai falar um pouco mais para frente depois, mas é uma ferramenta que delineia todas as etapas do processo do serviço, todos que acontecem lá na frente na interação com o usuário, lá nos fundos que o usuário não vê, quem está dando apoio e assim por diante. No ano de 91, o Service Design se tornou oficialmente uma disciplina, então, né? Tratada como disciplina através do Michel Ehlhoff, professor da Cal International School of Design, que é inclusive onde nasce o design de serviços. Hoje em dia tem a Birgit Mager lá, que é famosa. Vocês podem procurar ela no LinkedIn lá. Depois eu passo o nome para vocês se quiserem. Ela está sempre postando coisas. E em 2001 foi criada em Londres a Livio, que é a primeira consultoria de inovação e design. Isso aqui não é puxação de sardinha, gente. Apareceu na história. Eu estava pesquisando e encontrei, e de fato ela surgiu como a primeira consultoria de inovação e design em Londres em 2001. E desde 2010 ela opera aqui no Brasil também, na parte de serviços de consultoria de inovação e serviços para empresas privadas. E essa é uma frase que apareceu hoje, que eu estava rodando o Instagram hoje, ela apareceu e eu achei ela muito boa trazer para vocês. Porque ela fala assim como qualquer boa peça de teatro ou filme, um serviço de qualidade ele deve manter um senso de expectativa sem exigir muito esforço da gente. Então, quando a gente quer um serviço, ele tem que atender, a gente tem a nossa demanda e a gente também tem as nossas tarefas nesse serviço, mas ele não deve exigir demais da gente. E a nossa expectativa deve ser atendida no mínimo. A gente fala assim, no mínimo. O ideal é, surpreender a gente para que a gente volte. E tudo isso envolve capturar o interesse da gente mesmo, de cada usuário desse serviço, a partir de uma boa narrativa. É ela que vai nos dar suporte e sustento para que a gente possa seguir nesse serviço e voltar a querer ter esse serviço. E o UX, né? Vamos lá. Então, eu até estava conversando com a Alessandra sobre esse tema hoje. Ele ainda é um tema bastante delicado, ele está bastante em discussão no momento, no campo do design, polêmico. O Nielsen Norman Group publicou um artigo em que quer separar muito bem os dois. É um artigo que eu particularmente não concordo com ele, mas é uma percepção minha, não quer dizer que seja geral. E eu trouxe essa figura, que também não quer dizer que está um dentro do outro, mas está ali um caminhando a partir do outro. Eu acho que pode caminhar dessa forma. Eu acredito que se a Alessandra quiser dar a opinião dela aí, fica à vontade, Alessandra. Me interrompa. Eu falei para o Jonathan até que é bem polêmica essa vista aí de um dentro do outro, igual a Matryoshka, né? Aquela boneca russa. Sim, sim. Eu não concordo muito, mas eu acredito que, assim, como um surgiu de um lado e o outro surgiu de outro, então o UX, o termo, ele surge lá no Vale do Silício, né? E design de serviço surge com a Lynn Shostak, que é uma da Escandinávia, né? Então, da parte da Europa ali. E os dois, eles nascem em momentos diferentes e criam outras metodologias, eles se interseccionam, né? E têm ferramentas muito parecidas. Mas eu acho que dentro de cada empresa, eles se acomodam de uma maneira. Pode ser que talvez alguma empresa faça assim, né? Isso. Entenda melhor, hierarquize melhor, assim. Mas eu vejo que, assim, os dois vêm de uma maneira diferente, né? Não sei, eu vejo também o UX, ele é muito mais centrado no usuário e o serviço ele é centrado mais no contexto. Isso, eu acredito que essa tua visão também, assim, claro que a tua visão é muito legal, porque assim, ela traz uma visão de contexto. Eu já imagino mais o service design meio que abraçando, né? Ele é meio que o responsável por um campo muito maior ali que envolve muita gente. Por que eu falo isso? Porque como eu falei lá atrás, agora há pouco, o design de serviço ele se preocupa em não apenas pensar lá no usuário final, mas ele também procura envolver todos os stakeholders e entender cada passo desses stakeholders para que o negócio aconteça, né? Pode falar. Não, ponta a ponta, exatamente. Ponta a ponta, isso mesmo, desde o comecinho. Então, o service design, ele vai ouvir o UX, e ele vai ouvir o CX, e ele vai ouvir o I, e vai ouvir o design de produto, e vai ouvir também, no caso de uma pizzaria, vai ouvir lá o pizzaiolo, a cozinheira, a pessoa que faz a limpeza das mesas. Ele vai ouvir todo mundo. E o fornecedor do trigo vai ouvir também, para justamente tentar promover a melhor experiência para o usuário final e para todos que estão envolvidos nele também. O design de serviço, imagine o design de serviços agora.
ele considera como um negócio todo opera, para entregar o serviço lá para o usuário final, né? Assim, muita gente chama de cliente, eu chamo de usuário, porque, assim, às vezes o usuário não necessariamente pode ser um cliente. O CX é o Customer Experience, né? Que é a experiência do cliente. Então, ele concentra-se na experiência do cliente de fato, quando ele se envolve com o serviço. O UX, até se a Alessandra quiser me interromper, ou quiser explicar, fica à vontade também, ele garante que todos os pontos de contato que sejam projetados para dar ao usuário essa melhor experiência, para que essa experiência aconteça. E o UI, que é o User Interface, ele projeta os canais digitais para tornar amigável e acontecer assim, diferente. Dessa forma que possa tudo correr tranquilamente e seja fácil para o usuário. O UI Alessandra, ele trabalha com a interface, né? Então, isso. Pega bastante essa parte gráfica também, eu vejo, e a questão das heurísticas, né? E eles também se interseccionam bastante com o UX ali. Isso. Tanto que muitas vezes o profissional de UI é o profissional de UX também, eles Evoluído, né? é um evoluído, o CX também, às vezes está envolvido nos... Então, assim, assim, a gente tenta separar, mas no fundo não tem separação. É um grande grupo trabalhando numa mesa redonda. Eu gosto mais dessa alegoria. É todo mundo numa mesa redonda decidindo junto como vai acontecer as coisas. Uhum. Eu acho que a próxima imagem pode ajudar um pouco nessa questão de entender o todo, né? A gente trouxe essa imagem porque ela é como se fosse uma blueprint lá, que é a ferramenta da Showstack em 3D, né? Trazendo mais ilustrativo, na verdade. Que vem ali a jornada do usuário, então do consumidor, né? Que está comendo ali na frente, né? Aí a gente tem o front stage, que é essa parte onde as pessoas que trabalham no local interagem ali diretamente com o consumidor. E atrás dessa parede verde, então, a gente tem o backstage, que aí são coisas que o consumidor aqui na frente não vê, né? Então, o cliente não está vendo as atividades lá atrás, mas elas estão acontecendo e elas se relacionam, né? E aqui, por último, o suporte, então, questões de entrega, outros stakeholders que também trabalham e colaboram. Então, tem essa visão do todo mesmo, essa visão holística, né? De que uma coisa pode afetar tudo. Então, talvez alguém lá atrás não está trabalhando, não está dando certo com algum tipo de ingrediente, aqui no caso que nós temos um restaurante, vai afetar o cliente lá na frente. Então, o design de serviço tem muito essa visão, né? De que às vezes você tem um problema aqui na frente, mas talvez não seja assim que você solucione, talvez seja lá atrás que você solucione. Uhum, uhum. Assim, o professor Aguinaldo, quando ele explica essa ferramenta do Blueprint, ele gosta muito de fazer alegoria com o teatro, né? Exatamente. O teatro tem os atores que estão atuando ali na frente do palco, tem as pessoas que estão assistindo, que no caso seriam os usuários que estão ali na frente assistindo, e atrás do palco tem todo um processo gigante que a gente nem imagina, de maquiadores, contra-regras, montadores de cenário, pessoas atuando, iluminação, som, enfim, né? Uma quantidade de gente lá atrás trabalhando, que também, se eles não fizerem a parte deles lá, os atores não podem fazer a parte deles ali na frente, que não dá experiência legal para o usuário lá na frente que está assistindo. Pessoal, só uma dúvida pontual. Claro. O Clairo pergunta: qual é o diferencial de CX e UX? Os dois não se referem ao mesmo indivíduo? Não, não é necessariamente, porque o usuário seu pode ser, não pode ser não o cliente, mas alguém que trabalha no local, por exemplo. Isso. Eu acho que o CX ele busca entender e melhorar a experiência do consumidor final, do cliente final, não é isso, Alessandra? Eu entendo também assim, entendo que ele trabalha muito com questões mais comerciais, assim, é a questão do cliente mesmo, né? Atendimento, questões como satisfazer, quais são as questões que o cliente precisa, né, resolver. Isso. E o UX ele se preocupa mais com um todo. O UX pode estar preocupado, por exemplo, em melhorar uma experiência de uma pessoa que está trabalhando internamente na empresa e resolvendo um problema que vai afetar lá no CX. Entendeu? Pode ser, sei lá, vamos dizer ali, o cozinheiro. Isso, seria o cozinheiro. O cozinheiro não fica feliz trabalhando, então a gente entende todo aquele ecossistema dele ali, né? Acredito que seja mais ou menos dessa forma assim que a gente olha. E a gente trouxe para vocês um estudo de caso, que é um estudo de caso que foi desenvolvido na pós-graduação ano passado, durante a pandemia, e
é um estudo de caso que envolve justamente o tema pandemia, claro, nós estamos vivendo isso, e ele envolve tecnologia. Então, a ideia, existia uma empresa que tem um serviço de termografia para medir temperaturas em multidões, controlar multidões e assim por diante. E surgiu a proposta, então, de criar um serviço para esse povo, um serviço voltado para o serviço público, no transporte coletivo, em que instalaria câmeras termográficas ali, mediria a temperatura do povo, daria a eles opções de trajetos mais saudáveis, trajetos mais seguros, trajetos mais eficientes, com canais multimodais e tudo mais, incentiva a vida saudável, que é a caminhada, o uso de bicicleta e assim por diante. A gente montou uma jornada do usuário, lembra que eu falei lá no comecinho que tinha uma jornada, é uma das ferramentas do design de serviço? A gente desenha muitas jornadas nessa vida. E assim, elas sempre são assim, desse jeitinho assim. A gente procura identificar etapas da jornada e vai tentando entender como ela acontece em cada momento para cada usuário. E assim, e também muitas vezes tenta identificar a emoção da pessoa. É claro que essa emoção pode ser muito genérica, mas a gente tenta identificar sempre questão de surpresa, curiosidade, empolgação. Quando a gente está trabalhando no mundo real, na parte de emoções, acontece muita irritação, e gente irritada. É muito comum e muito normal. Então, assim, acontece, mas, assim, é muito bom identificar a irritação das pessoas, porque é justamente ali que está o problema do serviço, que precisa ser melhorado. Então, essa jornada do usuário, ela é muito importante de sempre montar. Praticamente todo o serviço tem que pensar nela aqui. E essa é a famosa blueprint, né? Que ela traz a interação de todos aqui, né? Tem um monte de coisa acontecendo aqui e o que cada um é responsável pelo quê. Então, tem vários canais. Você pode olhar aqui nessa coluna vertical, que tem a evidência física, que no caso seriam os pontos de contatos. As ações da usuária, que são esse caminho em vermelho, que aparece ali no meio. Tem a linha de front stage, onde acontece tudo e é onde está visível. E tem o backstage, onde acontecem as coisas para dar apoio ao front stage, mas que não são sempre vistas. E é tudo um processo de apoio, que são aquelas pessoas tipo terceirizados, quem presta serviço de TI e assim por diante, que estão ali por trás atuando ali para justamente fazer com que o backstage aconteça e o front stage aconteça assim por diante. E a partir disso, então, a gente criou o Curitiba Mob. Pode falar. Só uma pergunta, Claro. pessoal, que eu acho que para não perder aqui o fio da meada, antes que vocês avancem mais, o professor maravilhoso Nautak está aqui nos acompanhando e ele coloca uma pergunta. O design thinking entra em algum lugar, em algum local na equação? Eu vi ali, eu até dei um like na que a Marcela falou. Obrigada pela presença aí, que legal. Posso falar um pouco? Desculpa, Jonathan. Claro, vai lá. Te cortei. É tua. Eu Não, acredito que vai lá. tudo que envolve design, eu acho que é design thinking, né? Eu gosto de pensar assim, que a gente pensa como designer, né? Essa questão estratégica, a fórmula, aquela estrutura, né? De pensar como designer, né? Não, eu acho que é isso também. No processo original de design a gente olha muito para o Double Diamond, né? E o professor Agnaldo sempre me questionava na questão do diamante duplo do design thinking, porque ele falava assim, que além de ir para frente, às vezes tem que voltar e visitar etapas que já foram para poder andar para frente de volta. Então, sim, eu sempre tinha essa discussãozinha com ele, e essa discussãozinha, infelizmente, ficou fora da minha dissertação. Mas eu queria ter colocado ela na época, porque rolou esse momento. Uhum. E como a gente falou, né, rola sempre o envolvimento de outras áreas, né? Tem assim, aqui, ó, rolou design gráfico, porque criou um naming, criou uma logo, criou uma peça gráfica. Sempre integrando, né? Sempre integrando. Como tem aplicativo, rola integração com UX, UI, e assim por diante. Também foi criada uma noticiazinha aqui, contando sobre isso, que a gente chama, eu esqueci o nome dessa ferramenta, gente, me deu um branco. Tomorrow Headlines. Muito obrigado, é isso mesmo. Que é um jornal fake para criar como seria alguém dando uma notícia sobre isso, sobre um serviço novo que está acontecendo. Essa ferramenta aqui, normalmente, você usa para colocar na mão da pessoa e dar para ela ver isso aqui e passar a percepção dela para a gente quando ela está vendo esse serviço novo. Como é que vai ser? Vai ser uma excitação? Vai ser alegria? Vai ser raiva? Vai ser dúvida? Enfim, pode passar vários momentos aqui nessa ferramenta. Então, vamos falar um pouco da importância de prototipar serviço?
Então, o que é prototipar, né? Prototipar é materializar uma ideia, algo que ainda não existe, uma coisa do futuro, né? A ideia, ela só existe na nossa cabeça, então, para você materializar ela, você faz um protótipo, né? No design de serviços, no caso, é materializar uma situação. Os protótipos, eles são facilitadores do pensamento do design. Então, eles fazem parte do processo de design, né? Do processo cognitivo de entender como que aquilo se materializa e quais são os problemas que pode ter, né? O protótipo, ele dá a primeira percepção daquela ideia e ele traz, então, pontos de melhora, pré-concepções que a gente teve como designer. Então, aquilo que a gente acredita que todo mundo vai entender e ninguém entende quando você mostra o protótipo, né? É uma preconcepção que a gente pode ter de significado ali e que pode ser levantada no protótipo. E detalhes que a gente não percebeu quando a gente fez a ideia e que podem ser importantes também no serviço final lá, né? O principal motivo que as pessoas prototipam é a economia de tempo e dinheiro. Então, para as empresas é muito importante você entender os riscos e as incertezas que esse protótipo, esse projeto, né, vai trazer quando ele for aplicado e não assim não perder tanto tempo ou dinheiro naquela situação, né? Trazendo então um pouco de questões das ferramentas, né? E dos protótipos de serviço mais especificamente. Existe uma diferença entre prototipar elementos do serviço e prototipar o serviço. Então, a gente pode prototipar elementos como evidências do serviço, né, que são... pode ser até um ticket, um recibo que você recebe lá durante o serviço, pode ser um flyer, um guardanapo que tem o logo lá e você acaba levando para casa, são evidências do serviço. Você pode prototipar pontos de contato, então você faz uma simulação de um ponto de contato, que seria um momento que tem dentro do serviço, né? Então, por exemplo, a pessoa, quando a gente tem a blueprint ali, a jornada, a gente tem cada um separado em um ponto de contato. Pode ser a pessoa chegando ao local do restaurante, vamos dizer. E isso seria uma simulação da chegada dela, como ela é recebida. Você pode prototipar também as interfaces, então você prototipa o aplicativo que envolve esse serviço, né? E que pode ser que o serviço seja a maior parte dentro do aplicativo, mas o serviço em si, ele envolve pessoas. Então, quando você prototipa um serviço, o pessoal da Service Design Tools, os pesquisadores que desenvolveram aquele site, né? Que tem um site que só tem várias ferramentas, o Nautac publicou ali, obrigado. Esse site, ele traz várias ferramentas e ele define o protótipo de serviço bem especificamente quando você reproduz o lugar, a situação e a condição. Então, o protótipo de serviço, especificamente quando você faz o protótipo do serviço, você tem que pensar nele como um todo. Então, você tem que simular ele com os elementos que ele vai ter e com as pessoas, como elas reagiriam àquilo e fazer aquela atuação, né? É como se fosse mais como se fosse uma atuação de teatro. E uma coisa bem importante para se guardar quando se faz protótipos em serviço é saber para que serve aquele protótipo, né? O que você espera extrair dele. Porque você pode fazer protótipos de várias coisas, mas o que você espera encontrar depois que você faz esse protótipo? Qual é o problema ou qual é a questão que você quer levantar e entender, né? Materializando talvez aquele elemento ou talvez prototipando todo o serviço. E o Blomqvist, que é uma referência na área, né, da prototipagem de serviços, ele traz, então, 3 propósitos que o protótipo pode ter, né? Ele pode ser um protótipo para explorar e gerar novas ideias, uma questão mais inicial também, né? Você não tem ainda ideias, você quer fazer ali uma geração de ideias e você traz, talvez, uma atuação ou às vezes as pessoas trazem Lego, né? E aí você gera várias ideias ali em cima de uma ideia existente ou não, né? Pode trazer novas ideias ali. E outro propósito seria testar uma ideia, então você já tem, assim, um design do serviço que você quer fazer e você quer testar ele para entender o que vai acontecer, né? Ou então você quer comunicar essa ideia que você teve, esse projeto. Então, é muito utilizado quando você quer entregar para o seu cliente, você faz o protótipo de comunicação, né? Para as pessoas entenderem como é que ele funciona, mas não tanto para opinarem ali em cima dele. E aqui eu trago um pouquinho de teoria, né, do prototipagem de serviços.
os pesquisadores da Service Design Tools, eles dividem as ferramentas em 4 quadrantes, né, que são esses 4 quadrantes que vocês estão vendo, que são bem interessantes. Tem essa parte horizontal que divide em sincrônico e diacrônico, no caso, que seria sincrônico quando a gente separa um momento específico ou então produz um panorama geral daquele serviço. E diacrônico seria relacionado a uma sequência de acontecimentos temporais. Então, você tem a jornada ali, no caso dos fluxos, né? Que é uma sequência de fatos, né? E abstrato e realístico, então, no caso, abstrato seria quando você traz mais questões simbólicas, né? Então, você não tem... você tem na Service Blueprint, por exemplo, você tem textos descrevendo as situações, mas não é algo tão realístico, né? Que não seria relacionado diretamente ao serviço. E realístico seriam elementos mais figurativos. Aí, em mapas, eu coloquei aqui algumas ferramentas, existem muitas ferramentas e as pessoas criam ferramentas durante o design de serviço, né? Então, sempre tem novas. Eu destaquei algumas aqui só para a gente ter uma noção e conhecer um pouco, né, desse universo. Em mapas ali eu coloquei Business Canvas. Então, todas as ferramentas de design de serviço você pode utilizar para fazer um protótipo de serviço, porque você está fazendo a visualização daquele serviço no futuro, né? Então, você começa a materializar ele. Então, o Business Canvas, ele traz um panorama do serviço, trazendo um mapeamento do que seria... quem seriam os consumidores, quem seriam as pessoas, as parcerias que você teria nesse serviço, né? E quando você faz desktop, é quando você traz isso para o 3D. Então, você tem aquele mapa do serviço em 2D, que traz ali os elementos. O pessoal deve conhecer Business Canvas, eu vou mostrar daqui a pouco uma imagem, né, do desktop Business Canvas para facilitar. E aí você levanta ela no 3D para ficar mais fácil de você gerar novas alternativas. Quando a desktop tem muito envolvimento com Lego Serious Play, com os cines da SAP, que você consegue pegar os bonecos e mover eles e trabalhar eles como se eles fossem elementos. Em imagens eu coloquei Moodboard, que também é uma ferramenta bem conhecida das pessoas. Você consegue fazer um panorama ali do serviço futuro e entender o conceito geral dele, principalmente de modo visual, né? Fluxo, eu trouxe a jornada, que a gente também já viu ali com o Jonathan, que é essa sequência de fatos que acontecem, você vai escrevendo o que está acontecendo com o usuário, o cliente, e as ações que ele toma, né, junto com o serviço. E as narrativas, que é onde se localizam mais esses protótipos de serviço mesmo, que trabalham com o serviço de modo geral. Então, são encenações que você tem do serviço, né? Eu destaquei ali a Service Walkthrough, que é uma ferramenta que é indicada pelo Blomqvist, que é a pessoa que eu falei que é referência, né? Ele considera a Service Walkthrough uma das melhores ferramentas que tem para fazer um protótipo de serviço. No caso, é uma jornada que você faz a encenação dela através desses pontos de contato, né? Então, você vai ponto de contato por ponto de contato, um seguido do outro. Você pode fazer avaliações um entre o outro, né? Mas você faz eles seguidos no mesmo dia para entender como seria o serviço de modo holístico, né? E destaquei ali o storyboard também, porque é muito bacana, tem muita gente que usa e pode ser usado como uma prévia para essas encenações, né? Você já faz ali, então, um diálogo, já constrói ali uma questão de cenário. O storyboard seria histórias em quadrinhos que você monta daí o serviço como se fosse uma história em quadrinho, contando a história como seria, diálogos. Às vezes você pode trazer até insatisfações das pessoas, o que acontece, pode acontecer no serviço, ou alternativas ali, né, de caminhos. Então, falando um pouco do Business Canvas e como ela fica com o desktop, esse Business Canvas, né, que traz esses quadrados ali, cada um com um elemento do serviço, que tem proposta de valor, parcerias, clientes, receita, tem vários elementos ali que te dão um panorama do serviço, né, de como seria esse serviço, pensando nesses elementos maiores que tem. E aí, essa parte do Lego que você consegue trabalhar como se eles fossem símbolos, né, dentro desse canvas.
Eu trouxe umas coisas parecidas com o Jonathan, na verdade, que eu achei muito legal que você trouxe a Tomorrow's Headlines. Eu tentei trazer um exemplo de cada um daquele quadrante, né? Então, o primeiro que eu falei é um mapa, né? Esse seria uma imagem. O Tomorrow Headlines, ela pode funcionar também através de um flyer. Você pode fazer um flyer de divulgação daquele serviço e entregar para a pessoa para ver o que ela reage. E se você fizer esse flyer, você ainda pode evoluir esse protótipo para fazer um que chamam de protótipo vivo, né? Você pode disponibilizar a quantidade de flyers em algum local que você tem clientes em potencial e ver a reação deles e ver o que eles falariam para você, se eles entendem que eles aceitariam aquele serviço ou não. Então é bem interessante, dá para você trabalhar com o mesmo protótipo de outras maneiras, né? Aí eu trouxe a blueprint, né? Que o Jonathan também trouxe, daí explicada boa ali, que seria como se fosse um fluxo. Então, né? Você tem a jornada do usuário ali em cima, né? As reações dele, os pontos de contato aqui nos amarelinhos, então cada um desses é um ponto de contato com o serviço. Os staffs ali, né, as staffs de linha de frente, que tem interação junto. Staff são pessoas que trabalham no local. Mas falar inglês demais, né? Que tem interação junto com o cliente, e aí você tem por trás aqui da linha o que acontece que o cliente não enxerga, né? Então, as pessoas, os staffs que trabalham ali por trás e as ações que auxiliam essa construção, né? Essa é a Desktop Walkthrough, eu achei interessante trazer ela é uma narrativa, né? Que ela traz, então, a historinha contada com bonecos e você pode fazer cenários, né? Ela é muito relacionada a Lego Serious Play, mas o Lego Serious Play não gosto de relacionar muito ele direto com a Desktop Walkthrough, porque você pode utilizar o Lego Serious Play para fazer muitas coisas, né? Então a ferramenta Desktop Walkthrough, ela pode ser utilizada com bonequinhos feitos por você mesmo, até mesmo com essa ferramenta da SAP, né? Que é o Scenes, que é muito bacana, eu recomendo muito. Queridinha de muitos designers aí. Com Que certeza. facilita muito a vida, ela traz cenários já e traz bonecos, então você pode fazer vários tipos de desktop, por exemplo, aquele desktop Business Canvas lá do começo, você pode utilizar naquele desktop walkthrough, ou você pode fazer storyboards com ela, e daí você monta a historinha em quadrinhos, quadro a quadro, né? Então fica essa dica aí. Acho que daí tem mais um último. Esse é o Bodstorm, trouxe uma ideia, assim, esse é uma prototipagem que se faz bastante para gerar alternativas, né? Nessa cena que vocês estão vendo, né, esse é um vídeo gravado, tem no YouTube, se procurar Bodstorm no YouTube, vocês vão achar. É uma cena em que a pessoa está tentando preencher um formulário na internet, então a pessoa que está segurando a janela ali, ela está segurando uma janela de internet, né, do Chrome ali, e a pessoa para fora está conversando com o formulário, né? Então o formulário pergunta qual é o seu nome, daí a pessoa responde. E aí você entende como que a pessoa vai preencher aquilo e perguntas que ela tem durante também o preenchimento, né? Ele fala assim, por que precisa saber disso? E daí são questões que surgem do usuário, né? E é interessante que você consegue fazer o Botstorm ali e trocar várias ideias na hora, né? O Botstorm, ele não precisa ser utilizado só com essa janela, ele pode ser utilizado com qualquer tipo de serviço, você pode fazer ali geração de ideias, mas eu acho ele interessante porque sempre tem envolvimento de props, né, que são esses elementos que te auxiliam ali na atuação que ela está segurando ali no caso. E aí você pode recriar o serviço através desses props, ele acabam materializando certas coisas que você não consegue ter em alta definição, né? Por exemplo, você pode você fingir que alguém é um tablet ali na hora e você já fazer o aplicativo ali, né? Fingindo que você é o aplicativo ou algum outro elemento que seria mais complexo de prototipar, né, no caso. Daí eu acho que é isso. Aí tem as leituras que a gente deixou dicas aí. Então, assim, esses livros aqui que a gente colocou são livros muito bons. Esse 101 Design Methods eu já usei, é muito bom. Cheesy Self-Design Doing também, do Max Stickdorn. Esse tem em português, bem bacana. Tem, tá no Amazon e é bom. Designing the Invisible, da Lara Penin. A Lara Penin, inclusive, acho que é uma das referências nesse assunto, né? Brasileira. Brasileira, inclusive.
Tem uns sites legais também, né? Que a gente Sim. trouxe, que um deles é o SDN. Você quer falar um pouquinho sobre SDN? Ela é um network de service designers no mundo inteiro, então tem aqui no Brasil também, e quem que foi a pessoa que criou? Foi a mesma da de Cole, né? da A universidade. Birgit, A não Birgit é a Mager? Birgit, isso, a Isso. Nagar, exatamente. Ela foi a criadora e é bem bacana porque as pessoas se conversam, ele tem uma revista própria, né? Touchpoint, né? Isso. E é bem interessante de participar. Você pode participar de graça lá e ver as coisas, mas quem é pago ganha mais privilégios lá. Gostaria de participar mais ativamente lá, mas... Sim, eu acho legal o site do Service Design Tools e o This is Service Design Doing, porque assim você vai colocando lá o que você precisa e ele vai afunilando ferramentas. Eu acho isso muito legal. O Service Design Tools faz isso muito legal. Porque, assim, Exato. o Os que dois você são bem quer? bacanas. Aí eu quero tal coisa, ele já te mostra as ferramentas, mas eu quero isso, eu quero tal resultado, e ele vai afunilando. É muito legal esses dois sites, eles Eu funcionam deixei... muito bem. Bacana. Eu deixei o da Livework ali, não fui eu que fiz, não foi o Jonathan, não. Mas é que tem publicações bem interessantes lá. E no inglês também tem bastante coisa interessante de Londres. Então fica a dica aí para quem gosta de artigos interessantes da área de service design. Eu acho bem bacana seguir eles. Você falou bastante desse curso, desse free course. Esse curso é bem bacana. Eu Isso. fiz ele quando eu comecei a entender um pouco mais sobre design de serviços e ele conta um básico bem bom, assim, ele conta a história do design de serviços, conta por que é interessante, de onde veio, para onde vamos. Acho bem bacana ele, recomendo, ele é grátis. Mas ele é todo em inglês também, né? Mas ele é bem interessante. E eu deixei também ali no número 7, né? A Global Jams, que são sprints de design de serviços que acontecem todo ano. Normalmente são locais. E a gente está formando aqui na Federal, né, na Universidade Federal, um grupo de estudos de design de serviços. E acredito que a gente vai desenvolver essa jam aí ano que vem, fazer umas atividades interessantes aí. Talvez aqui em Curitiba, porque é uma atividade que ajuda muito quem está começando a entender como é que funciona uma service design, né, um design de serviços e a desenvolver um projeto inteiro. Ele acontece um projeto durante uma semana. Eu fiz um que foram 4 dias. É cansativo, mas é muito legal. Saem resultados incríveis e a gente aprende muito. Isso mesmo. Eu instiguei a Alessandra a gente trazer também Instagrams legais para vocês sobre o tema. Porque no Instagram a gente está muito, né? De todo dia, o tempo todo, tem uns mais, outros menos. E eu, assim, resolvi, como eu de vez em quando estou lá naquela rolagem infinita, resolvi colocar páginas para seguir, para justamente dar aquela pinceladinha nas informações diárias. Então, assim, tem esse Improve Business, que é muito legal. Inclusive, uma das frases da apresentação eu trouxe desse Instagram, que é aquela que eu falo sobre a narrativa, é deles. A Kiva Innovation também é brasileira, é aqui de São Paulo. É de uma, se eu não me engano, é uma ex-aluna da pós-graduação que está lá. O Instagram da Livework, o Instagram do SDN do Brasil. Esse Service Design Network Academy, que é bem legal e traz gráficos muito interessantes, o Service Design Intel também. E o Talking City, que é da Carla Link, se eu não me engano, é esse o nome dela. Isso. Ela dá cursos sobre design de serviços, cursos online, e ela é bem legal também. Ela posta várias coisas bem interessantes sobre os cursos dela. Ela às vezes rola uns cursos gratuitos ali também. Então, são instas bem legais para seguir e estar por dentro da área que está acontecendo no momento aí. Se sobrasse tempo, seria legal só talvez dar um close-up ali no blueprint, talvez com um exemplo, se vocês pudessem, se não fosse muito pedido demais. Claro, eu vou até usar o próprio exemplo que está ali mesmo. Então, esse aqui é um blueprint completo, ele está bem completo. Ele não necessariamente precisa ter que estar tão completo assim. O nosso tá porque foi uma exigência. Tá completo assim. Então, a gente colocou todos aqui. Mas, assim, vocês podem ver a interação aqui, por exemplo, onde tem a ação do usuário aqui, ó. Acompanhar notícias sobre o novo serviço. A evidência física é um site de notícia, que avisou ela que está acontecendo um serviço novo. No front stage,
teve as mídias locais noticiando, teve o convênio entre a prefeitura, no caso que é de Curitiba, e a empresa Termocan, que assinou, e assim que estava rolando. No backstage, o que estava rolando enquanto isso? Eles estavam lá instalando os equipamentos no transporte coletivo já e tal, criando aplicativo e assim por diante. E lá no apoio, estava lá justamente o setor de TI, incluindo lá no aplicativo do Itbus várias funcionalidades para melhorar para criar esse monitoramento e também para prover esse serviço, a informação lá para a nossa usuária que estava acompanhando. No momento ela estava só recebendo notícias ainda, né, do que estava acontecendo. E esse a gente chama do primeiro contato, que é quando acontece tudo. Antes dele, rolou já uma contratação, que é toda aquela parte jurídica, teórica, de contratos e assim por diante, que também é um ponto de também é uma etapa, porque quando a gente está falando em serviço, o serviço ele não começa quando a pessoa entra no faz o primeiro contato. O primeiro contato dela é quando ela fica sabendo, ou até antes, quando o serviço começou a acontecer e ela nem sabe ainda. Quando a gente abre um iFood para escolher uma comida, uma janta, agora está quase na hora de comer, né? Quando a gente abre um iFood ali, muito antes da gente pensar em pedir a comida, o serviço já começou, porque tem alguém lá cozinhando, porque tem alguém lá já temperando, alguém já preparando como é que eles chamam? A mise en place, onde coloca todos os ingredientes, assim por diante, e tudo mais. Até tem um programa que fala que é muito legal, que é brasileiro, com aquele chefe Jacan, que ele vai nos restaurantes criticar os restaurantes. Mas é muito legal porque ele traz muitos aspectos do bom serviço. E é muito legal isso, porque você vê ele dizendo assim, o serviço para funcionar bem lá na frente tem que estar bem aqui atrás na cozinha, o cozinheiro aqui não pode estar triste brigando com todo mundo, senão o serviço lá na frente não sai legal e assim por diante. Então isso é bem legal. Seguindo aqui no Blueprint, na fase de utilização, existe aqui na evidência física uma central de atendimento, que pode ser um saque, um chat, um boot, enfim, onde a usuária faz perguntas, né? Esse canal pode ser o canal do 156 da prefeitura, que vai dando suporte para ela, ou pode ser um outro tipo de canal. A gente aqui considerou um 156 porque é um canal consolidado, no caso, né, que já está criado, já está instituído, já acontece. Para que esse canal possa dar suporte para ela que fez as perguntas, a prefeitura tem que criar um canal específico para esse tipo de relacionamento, que é diferente dos outros relacionamentos que já acontecem no 56. É uma coisa diferenciada e nova. E o setor de TI está lá dando suporte para que a prefeitura crie esse canal aqui. Então, assim, o setor de TI está criando lá o canalzinho, a linha específica e assim por diante, para a prefeitura poder criar o canal, para esse canal dar justamente responder as perguntas dela. Né? E daí chegamos na fase de programar rotas, que eu acho bem legal. Ela já está com o aplicativo instalado, já está vendo as rotas lá, ela está programando as rotas delas. Nesse meio tempo, a prefeitura está lá disponibilizando os horários e a lotação do ônibus em tempo real. É claro que não vai ter alguém lá, né? Hoje em dia é tudo automático. Mas, assim, está lá em tempo real acontecendo essa integração e essa interação lá, mostrando as rotas dos ônibus, qual ônibus está cheio. Quem já passou aqui em São Paulo, quando anda de metrô, vê sempre aquelas telas com o nível do vagão, como é que está cheio, como é que não está, e assim por diante. Lá no backstage, a inteligência artificial, isso aqui é uma coisa nova, já está criando rotas alternativas, dizendo para ela assim, o ônibus A, que passa aqui perto da sua casa, vai passar super cheio. Mas o ônibus B, que vai passar tipo 2 quadras para frente, ele já está vazio. Se você andar essas 2 quadras aí, fazer uma caminhadinha, dar uma olhada pelo comércio local, quem sabe você pega um ônibus mais vazio, mais seguro para si, por causa da pandemia, e pode ir sentado e assim por diante. E o setor de TI está lá no fundo, quietinho, dando só suporte para essa inteligência artificial e corrigindo justamente os vieses que podem acontecer, né? Porque às vezes a inteligência artificial às vezes pode entender coisa errada, aprender coisa errada, enviar a gente por caminho errado e assim por diante. Então esse assim é o funcionamento básico do Blueprint. Ele vai sempre identificando em cada etapa o que está acontecendo para justamente a ação da usuária ser uma experiência eficaz e duradoura que traga resultados para ela, principalmente. Acho que é isso, né? Você quer acrescentar alguma coisa, Alessandra? Não, eu não queria, eu achei que está bem completa essa blueprint, bem bacana, traz bem certinho ali as linhas de visão, de visibilidade, de interação, acho que foi um ótimo exemplo. Essa blueprint ela está publicada, gente. Ele é um artigo, quem é a autora principal é a Thaís.
A Thaís, inclusive, é um crânio na área do design e Big Data. Então, se vocês querem falar sobre Big Data no design lá, chamem ela, Thaís Scaglione. Esse artigo foi publicado num evento no passado. Eu sou um dos últimos autores lá, no finalzinho, né? O ETAL lá no final. Ela que é a principal. E, assim, foi muito legal desenvolver isso, porque na época a gente teve essa experiência nova de justamente lidar com Big Data, com dados gerados pela prefeitura, a partir de um estudo do transporte coletivo, transporte urbano de Curitiba e das unidades de saúde, e trouxe muitos insights legais. É claro que ainda não substitui totalmente você ouvir o usuário, né? A gente quer saber quais são as outras palavras. Então, a gente fala muito no dia a dia, lá no estúdio mesmo, a gente fala muito em usuário, cliente final, né? Usuário e cliente final. Essas são as duas palavras. Quando a gente se refere ao usuário, o usuário pode ser também o cliente interno das empresas, né? Porque, assim, a empresa pode ter setores que são clientes de setores. Então, tem serviços que são prestados internamente. Isso é uma coisa muito interessante na parte do serviço. Porque tem serviços que são prestados dentro da empresa para atender o serviço final. Então, assim, a TI presta um serviço para um setor lá, para que esse setor possa atender lá o serviço final e assim por diante. Então, a gente chama muito de usuário nessa parte. Quando a gente fala do consumidorzinho que está lá visitando a loja, lá no finalmente, lá comprando, adquirindo, comprando no aplicativo e assim por diante, esse a gente chama de consumidor final. Então, esse é o cara que vai levar o produto para casa, ou o serviço para casa, no caso. Acho interessante que também, às vezes, tem o sponsor, né? Que é o cara que paga o serviço ali para você desenvolver o serviço. Então, o teu cliente pode não ser o cliente final, né? Isso é uma coisa muito legal que você trouxe. Porque, assim, às vezes quem paga não é o cliente final, né? Então, assim, porque, assim, às vezes a gente está recebendo, por exemplo, o serviço público. A gente já pagou pelo serviço público anteriormente. Mas para a gente receber, por exemplo, o transporte coletivo, a prefeitura está dando uma antecipação lá para eles e a gente está, tipo, usando, né? Um serviço que uma pessoa idosa que não usa, que não paga passagem, né? Está passando por outro caminho lá, o fluxo que está pagando e a gente está só, tipo, usando, né? E assim por diante. Claro que a gente paga pelos impostos, né? A gente não pode nunca esquecer disso, né? Nunca é de graça, é retorno. Eu acho que eu vou fazer uma intervenção aqui, depois Vai lá, eu quero Gabriel. falar dessa coisa aí que a gente chama de usuário, né? Essa criatura, esse ser. Vamos lá. Mas antes, acho que passou aqui uma pergunta sobre o uso de alguma metodologia específica para fazer a jornada do usuário. Então, a jornada é uma ferramenta muito importante ali para a gente começar a materializar e a investigar os serviços. Então, como que a gente constrói essa jornada? Então, a gente costuma pegar a jornada do usuário a partir dos principais pontos daqui de cima, né, que são a gente chama as etapas do serviço, né, que é o primeiro contato, acesso ao aplicativo, utilização, o diagnóstico, que é quando a pessoa é diagnosticada com febre, né, Covid e assim por diante, e o pós-uso. A gente sempre procura identificar, então, essas etapas, e a partir dela a gente começa a entender como o usuário vai passando por dentro dela. Então, se vocês lerem as palavras bem miudinhas aqui, ó, tá falando ali, ó, o usuário faz download do aplicativo e se cadastra. Ele não tem uma metodologia específica. Então, assim, ela pode ser linear, como essa aqui, ela pode ser aquele caminho de jogo, que é aquele caminho mais enviesado, em vários S's e assim por diante. Enfim, ela pode ter várias formas de desenhar, ela não tem um desenho específico, eu acho isso. E, assim, é muito comum a gente encontrar essa linear, mas não quer dizer que é a única, né? Cada um pode ser muito criativo nessa hora, inclusive, da jornada. O importante é estar delineado ali justamente todos os pontos de as etapas do serviço, as principais etapas do serviço. É bom pensar. Uma dica que eu conheço que eu acho bacana é você começar pro ponto que você já conhece, né? Normalmente é a entrega já, então você já começa meio pelo meio ali e vai pensando para trás e para frente e tentando pensar nesse zoom, né, que você dá, não ser tão específico assim, mas também não perder coisas que são importantes, né? Então você pensa em fases, você normalmente consegue ir visualizando, se você consegue ver uma fase que é importante ali, né? Um marco, né? Que você tem, então você consegue adaptar os outros marcos para mais ou menos aquela ideia ali, para não ficar também ou muito minucioso ou muito genérico. Isso, eu acho que isso é legal também. Teve uma jornada que a gente montou há pouco tempo, que ela abordou
a empresa é muito grande, ela atua em várias frentes, que a gente chama os multicanais, né, de vendas, mas ela abordou só a jornada dentro do aplicativo. E a gente começou a identificar muitas dores nessa jornada. Então, ela começou a ficar muito negativa, começou a ficar muito pesada, e muito dor, e muita irritação, e muita preocupação, e muita dúvida o tempo todo. Aí, para tentar salvar isso, para tentar salvar e também trazer o nosso insight em cima disso, né, a gente pegou e colocou uma barra de oportunidades, que trouxe justamente das entrevistas que a gente ouviu das pessoas, a gente trouxe as oportunidades que as pessoas foram nos dizendo, trazendo aquilo para as pessoas entenderem como é que poderia melhorar aquilo que está ruim hoje. E ficou uma jornadinha muito legal no final das contas, assim, ficou bem interessante, e ela funcionou bem. É bacana na entrega trazer essa parte das oportunidades, eu acho fundamental, na verdade. Sim, E é legal que, a partir da fala de vocês, a gente já tem apontamento dessa diversidade de métodos possíveis, né? Pensar que a jornada é uma sistematização de informações, né? E essas informações vêm de diferentes fontes. Isso. A principal fonte é o usuário, essa categoria usuário. Onde eu trabalho hoje, a nossa principal fonte para a jornada é o usuário final. Então, assim, a gente faz inúmeras entrevistas, então a gente passa, às vezes, assim, 1, 2 semanas fazendo entrevistas de 1 hora, entrevista em profundidade, ouvindo o que ele está contando para a gente. É claro que a gente tem que provocar ele, porque tem gente que não quer falar. Então, assim, tem que provocar ele lá para ele falar. Mas, assim, a maior delícia de quem faz essa parte é quando o usuário vem cheio de problema. Porque daí ele vomita tudo e traz um monte de problemas e você já começa a traçar, em cima daquilo ali já começa a traçar um monte de O coisa. designer adora um problema, né? Problema é maravilha desse jeito. Tudo a vida começa com problema. Sim, a gente vai direto no problema. Pessoal, o professor Nautaki está querendo provocar aqui com uma pergunta muito boa. Como se monta uma proposta comercial de design de serviço? Não sei se dá tempo para tudo isso hoje, mas ele até falou brincando aqui, me vê 2 blueprints e uma jornada sem ser bom. Achei legal, que é quase um Mac. E aí eu já aproveito para emendar a pergunta do Clairo, que é como é o entregável no final de tudo? É legal que o Jonathan, ele tem ali, eu acho que, não sei se a Livework trabalha com mais esquemas, métodos já mais fechados, né? Mas dá para você adaptar, né? Cada cliente é uma coisa, mas é normal você começar com uma jornada, né? No mínimo. Porque se você está falando de uma sequência, se você está tentando entender a narrativa, né? Que é o serviço, é normal você traçar ali uma jornada e entender quais são os pontos, né? Quais são as questões, a sequência que acontece durante ela, né? E aí começa com a jornada, acho que entregáveis, o que entregar no final, eu acho que não é um entregável, né, mas são entregáveis, né? E aí você faz o pacote conforme o cliente, né, vai adaptando ali as necessidades, entrega uma jornada antiga com a nova, fazer a comparação e o blueprint que você tem ali, você pode colocar aquela questão das oportunidades, eu acho bem bacana você entregar isso para o cliente, porque às vezes você faz o projeto do serviço, mas assim, tem coisas que ficam pendentes, assim, é uma ideia que gerou ali e você pode perder ela, porque você está querendo só entregar aquilo que o cliente pediu, né? Então, você faz ali uma barra de oportunidades e coloca assim, olha, dá para você fazer mais coisas aqui, né? Dá para você continuar esse design. Porque o design de serviços, ele é muito sistêmico, né? Ele não acaba nunca, né? Então, ele sempre continua. Você sempre tem trabalho para fazer, você sempre vai achar problemas demais ali e você não vai resolver todos eles de uma vez só. Então, continua. O que eu vejo hoje é que a gente faz muito os entregáveis nossos são muito assim voltados para cada tipo de projeto. Então, assim, como a gente nós trabalhamos hoje com uma empresa específica, é como se nós fôssemos assim um setor terceirizado dessa empresa. Então, a gente atende só ela, mas assim a Livework atende um grupo muito grande de empresas, mas nós atendemos só essa empresa. Então, cada pesquisa que a gente vai fazendo e cada projeto que a gente vai entrando é um entregável diferente, né? Aconteceu de 2 deles ter a jornada, 2 deles ter acontece muito quadros comparativos, muitas oportunidades, quadros de insights, né? E assim por diante, que é muito voltado para a inovação. Agora a gente tá numa pesquisa que até tá sendo um grande desafio para a gente,
porque assim, a gente foi trabalhar justamente com a precificação de produtos, que é um pedacinho da jornada, da grande jornada, né? Foi só uma pontinha dela lá, que é justamente onde a pessoa está tendo a experiência de escolher o produto e entender a informação lá da promoção do produto e assim por diante. E essa a gente está, tipo assim, na parte de quebrar a cabeça de como vai ser esse entregável. Porque a gente está, tipo, ainda discutindo isso. E a gente discute isso em grupo e tenta entender como é que vamos fazer esse entregável lá no final da conta. Quanto à proposta comercial, que é a pergunta provocativa do professor Nautaki, eu confesso para vocês que eu nunca montei uma proposta de serviços, porque eu estou trabalhando na empresa e tem um outro setor que faz a parte de proposta comercial. Eu fiz uma. Então, conte, por favor, você. Vai. Então, a minha experiência foi que eu montei uma semana de consultoria, né? Então, você tem que analisar primeiro o que vai acontecer ali, você não sabe, né? O design de serviço tem muito isso, de você abraçar o incerto. Então, assim, a pessoa vem com um problema para você e você fala, mas ela não conseguiu resolver sozinha, então qual é o problema de verdade, né? Uhum. E aí você tem que desenvolver. Então, eu vendi, no caso, foi essa consultoria. E daí ela envolvia alguns entregáveis, assim, alguns protótipos que foram... Ah, até tem um aqui, ó. Eu tinha colocado uns negócios aqui do lado para talvez mostrar. Ó, eu fiz esse... É um flyer, né? O teu Que era fundo pra... está Não deu desfocado, pra ver, né? a gente não consegue ver. Mas é um flyer, anyway. Não dá pra ver. Tá uma bagunça aqui. Mas eu fiz esse flyer que era para explicar uma divulgação de Instagram e tal, porque eles não tinham essa parte virtual, né? Então eles queriam ter, por causa da pandemia e tudo, eles queriam voltar a trabalhar, eles eram um restaurante. E eles queriam ser inseridos nessa parte virtual, né? Então era uma divulgação deles no Facebook e tal, e a gente criou até o pacote lá de entrega, de delivery para eles. Eles queriam fazer alguma coisa mais, ter um contato mais próximo com o cliente, então teve etiquetas, teve a construção do texto que ia junto, como que as pessoas iam receber. Então envolveu essas peças, só que essas peças foram à parte, que daí, no caso, eles pagaram um extra pela quantidade de peças que foi sendo requisitada, né? E eu acho que foi bem isso, assim. Eu entreguei o que tinha incluído nessa questão da assessoria que eu dei para eles foi a blueprint, a jornada, as oportunidades que tinha, a proto-personas, né? A gente acabou nem falando de personas aqui. Verdade. Entreguei proto-personas para eles que foram desenvolvidas a partir do que eles tinham lá, que quase não era nada de dados, mas eles tinham muita experiência deles mesmo, então eu peguei com eles, assim, fiz um descritivo dos 3 tipos de perfis que tinha, e daí a gente fez até uma pesquisa com os clientes deles para aprovar aquelas proto-personas, e elas se confirmaram, foi bem bacana, assim, como eles têm essa ligação com os clientes, né, que é uma ligação meio informal, mas que dá muito certo, assim. Acho que foram esses 3, assim. Eu fiz as proto-personas, depois eu entreguei as personas depois de fazer uma pesquisa com eles, a blueprint e a blueprint da pandemia, né? A jornada, as oportunidades da jornada. E daí, então eu fiz esse pacotão, assim, e depois fui cobrando pelas peças gráficas, né? Que foi os protótipos e depois a impressão daí para eles, indicando e tal, e orientando. Foi meio que isso. Legal. Muito obrigado por compartilhar com a gente todas essas coisas, de abrir, assim, até a questão de como vocês fazem, né? Que isso é estratégico mesmo. A gente agradece toda essa generosidade de estar Queremos mais designers de serviço. Sim, gente, é um mercado bastante aquecido, gente. Precisamos. Tem muitas empresas assim querendo e procurando, é fato isso, sabe? E assim, design de serviços que conheçam a área e saibam fazer e entender, principalmente, tá bem no momento, assim. Então, quem tiver afim, tiver interesse, quiser tirar dúvida, até podem chamar, não tem problema nenhum. A gente é bem querido, bem acessível e a gente conversa com todo mundo. Que legal. Nossa, que bom que vocês estão se colocando à disposição também. Agradecemos novamente toda essa generosidade, foi maravilhoso, eu aprendi muito.
Adorei e tenho certeza que todo mundo aqui também.